Mais um vídeo de análise de carteira dos inscritos aqui do canal e a gente já vai direto aqui pra carteira que a gente vai analisar hoje, que é a carteira do Alexandre. Aqui o e-mail que ele me mandou, só lembrando que qualquer um pode participar dessa série aqui, basta você mandar a sua carteira pra mim nesse e-mail que tá aparecendo aqui embaixo. Toda terceira segunda-feira do mês eu posto um vídeo desse aqui no canal, onde a intenção, claro, não é te fazer nenhuma recomendação de investimento, eu nem posso fazer isso, mas eu vou analisar aqui os seus ativos, a sua estratégia, o seu objetivo, e aí eu vou dar minhas considerações aqui, e aí fica como uma fonte de estudos pra você e pra quem tá assistindo aqui os vídeos. Quem acompanha aqui a série já sabe que eu nunca mostro o nome inteiro da pessoa, não mostro valores. Os valores aqui são irrelevantes. Se você tiver 1.000 ou 1 milhão, vou analisar a sua carteira da mesma forma. A ideia aqui é analisar estratégias, objetivos mesmo. Agradeço a todos que enviaram a carteira esse mês aqui. E nesse mês aqui eu vou analisar a carteira do Alexandre, porque eu acho que ela tem pontos bem importantes pra gente aprender juntos aqui. Então aqui é o e-mail que o Alexandre me mandou, ele tem 37 anos. Ele falou aqui que ele começou a investir nesse ano aqui, em 2 de janeiro de 2024. Exatamente quando eu comecei a carteira do canal. Eu já invisto há um pouco mais de tempo, mas a carteira do canal começou exatamente no início de janeiro deste ano. Então a gente começou a carteira juntos aqui. E aí ele fala que no começo ele tinha 5 ações, 5 fundos imobiliários, tinha um ETF e um BDR. Só que ele achou que não estava recebendo dividendos do jeito que ele gostaria. E hoje ele tem só 3 fundos imobiliários. E aí ele alcançou o valor que ele gostaria aqui. E aí ele tá perguntando se ele acha muito arriscado ter somente fundos imobiliários. Vamos comentar isso aqui em seguida. E ele tem uma criptomoeda que a gente já vai ver qual é, que ele disse que vai esperar até 4 de setembro, porque ela vai mudar de nome, vai ter uma atualização, ele tá esperando pra ver se vai vender ou não ela. E aí uma parte bem importante do e-mail dele é esse final aqui que ele fala que a intenção dele é daqui a 5 anos ter uma renda específica aqui em dividendos. Então eu vou analisar aqui mesmo sem falar os valores, mas eu vou analisar se ele tá no caminho certo, se ele vai ter como alcançar esse objetivo aqui. Então aqui a carteira dele, ele mandou alguns prints lá do Investidor 10, onde ele tem a carteira cadastrada. No momento ele tá com uma variação negativa aí de 7,4%, quase 90% em FIIs e um pouco mais de 10% em criptomoeda. E aqui a gente vê no gráfico, né, que no momento a carteira dele tá perdendo aí pro CDI. Então, apesar da carteira dele ainda ter um curto prazo, mas perder um CDI não é o que a gente espera quando a gente toma mais risco na renda variável. Se fosse para perder do CDI, seria melhor não correr risco e deixar lá no Tesouro Selic. Então a gente vai analisar isso aqui também juntos. E aqui tá os ativos dele que ele mencionou. Ele tem hoje esses 3 fundos imobiliários e essa criptomoeda aqui. Então a primeira coisa que eu queria falar para Alexandre é parabéns por ter começado. Começou esse ano, nunca é tarde para começar, não importa a idade que você tenha, o que importa é começar e ir estudando e evoluindo conforme o tempo. E parabéns também por ter um objetivo claro. Muitas vezes a pessoa começa a investir e não sabe bem onde ela quer chegar, quando ela quer se aposentar. Você tem um objetivo claro, você quer receber um valor específico em dividendos daqui a 5 anos. Então isso aqui já ajuda bastante a gente desenhar a melhor estratégia aqui para sua carteira. Então analisando aqui o valor que você tem investido e o tempo que você já investe, eu consigo estimar mais ou menos o valor que você consegue aportar por mês, que é um valor muito bom, já é muito maior do que a maioria dos brasileiros. Mas, considerando o valor que você tem, o quanto que você consegue aportar, eu já posso adiantar que você não vai conseguir alcançar esse objetivo que você tem em apenas 5 anos. Você, no caso, teria 2 alternativas. Ou você teria que aportar mais ou menos o dobro do que você consegue aportar, que já é um valor alto, ou você teria que aumentar esse prazo para você alcançar esse objetivo seu. Teria que ser em mais ou menos o dobro do tempo que você estimou ali, de no mínimo 8 anos, de 8 a 10 anos você demoraria para alcançar esse objetivo com esse valor que você tem aportado todos os meses. Então a gente tem esses 2 cenários, né? Então se você conseguir aportar o dobro, beleza. Eu vou sugerir a seguir aqui melhorias para sua carteira. Mas com uma carteira um pouco melhor montada e você aportando o dobro do que você já tá aportando, você vai sim alcançar o seu objetivo daqui a mais ou menos 4, 5 anos nessa renda passiva, naquele valor que você colocou lá no e-mail. Agora, eu sei que é muito difícil você do nada começar a aportar o dobro do que você já aporta, que já é um valor alto. Então é muito provável que você não vai conseguir fazer isso, né? A maioria das pessoas não conseguiria do nada começar a aportar o dobro. Então o que a gente tem que fazer aqui é alinhar as expectativas e entender que não tem como alcançar isso aqui em 4, 5 anos e saber que você vai demorar mais ou menos de 8 a 10 anos para você fazer isso. Qual que é a vantagem disso? É que 10 anos a gente já pode considerar como longo prazo. E aí pensando em longo prazo, a gente consegue configurar sua carteira aqui de um jeito que ela vai ter uma expectativa de retorno maior. Eu vou te explicar por quê. Se por um acaso você fosse alcançar o seu objetivo só daqui a 4 anos, 4 anos não é longo prazo, 4 anos é um prazo curto pra gente tomar um risco maior em alguns ativos de renda variável. Nesse caso, eu diria pra você só investir em fundos imobiliários mesmo. Quem acompanha aqui a série do canal sabe que eu sempre sugiro uma diversificação, porque a maioria das carteiras é focando num prazo maior. Às vezes a pessoa tem 30 anos e tá focando num objetivo de daqui a 30 anos, com 60 anos. Nesse caso, é bom você diversificar em classes de ativos diferentes, fazer uma montagem de carteira diferente. Se por um acaso você fosse conseguir alcançar esse objetivo só daqui a 4 anos, aí não vale a pena você diversificar em outras classes de ativos. Nesse caso, seria muito semelhante a uma pessoa que já está prestes a se aposentar. Aí tudo bem ela investir só em fundos imobiliários, focando um horizonte mais curto, assim, de 4, 5 anos. Agora, se o seu caso, que eu acredito que é provavelmente que vai acontecer, que é o caso 2, que é um alinhamento de expectativas e entender que você só vai alcançar esse objetivo
ativo daqui a mais ou menos 10 anos, nesse caso assim eu acredito que compensa você diversificar um pouco mais a sua carteira em outras classes de ativos, sem ser fundos imobiliários, para buscar uma rentabilidade maior na sua carteira, porque isso lá no futuro vai te ajudar a você ter melhor renda vindo dos fundos imobiliários, por mais que pareça um contrassenso isso, porque os fundos imobiliários eles não têm uma característica de supervalorização, eles são ativos que mais ou menos acompanham a inflação e te pagam uma renda mensal, mas não vai ter uma explosão de rentabilidade. É um ativo que funciona muito bem para uma carteira de uma pessoa aposentada mesmo, que ela investe lá em imóveis de maneira diversificada em fundos imobiliários e recebe uma renda mensal. Agora, se a pessoa tem mais tempo, tem um horizonte de tempo maior de 10 anos ou mais, aí vale a pena ela investir em ações internacionais e até mesmo criptomoedas como você já tem aqui. Mesmo não sendo ativos que paguem dividendos, eles têm uma expectativa de retorno muito maior, que no futuro você vai poder vender esses ativos com lucro muito maior e comprar mais cotas de fundos imobiliários do que se você tivesse deixado esse dinheiro inicialmente em fundos imobiliários, entendeu? Investir em outros ativos vai fazer você alcançar de maneira mais eficiente esse objetivo de renda passiva no futuro. Então agora, antes de falar da estratégia, eu quero falar dos ativos especificamente aqui. Você tinha antes mais fundos imobiliários e você disse que não estava tendo um retorno do jeito que você gostaria e você ficou só com esses 3 fundos imobiliários aqui. Esse TRXF é um híbrido de tijolo, o MXRF é um FII de papel e o FGAA é um FII agro. Legal, pelo menos você não repetiu os setores, mas 3 fundos imobiliários é bem pouco mesmo. Eu sugiro que na parte de fundos imobiliários da sua carteira você tenha mais fundos imobiliários. Na minha carteira eu tenho 10. Os especialistas sugerem que você não passe de 15 fundos imobiliários. 15 eu já acho exagerado, mas se você tiver um limite de 15, ainda tá dentro do aceitável. Mais do que isso, realmente é muito. Você não vai conseguir acompanhar os seus fundos imobiliários. Eu sugeriria aqui pra você que você tivesse pelo menos 6 fundos imobiliários, sendo que 10 seria um valor muito legal também pra você ter. Então eu vou sugerir algumas coisas aqui pra você, nenhuma delas é recomendação de investimento, mas só pra você pensar nessa possibilidade. Então você já tem um FII de tijolo que é híbrido e você tem 2 FIIs de papel, né? Porque o FII agro também é um FII de papel, só que do setor de agronegócio, e o MXRF é um FII de papel do setor imobiliário. Então eu sugiro para você que você considere a possibilidade de colocar mais alguns FIIs de tijolo na sua carteira de bons setores, como por exemplo, alguns FIIs de logística, como na minha carteira, por exemplo, eu tenho o HGLG, o VILG e o XPLG. Tem vários outros, são só 3 opções de bons FIIs que você pode considerar pelo menos um deles para colocar na sua carteira. FIIs de shopping, eu tenho na minha carteira o XPML, o MAL e o VISC. São 3 bons FIIs, tem vários outros, você pode estudar, escolher pelo menos um para colocar na sua carteira. Você já tem um híbrido aqui. Híbrido, para quem não sabe, é quando tem mais de um setor dentro do fundo imobiliário. Então, tem outros bons híbridos. Na minha carteira eu tenho 2, o KNRI e o ALZR. São 2 híbridos também. Se você gosta de híbridos, você pode acrescentar mais um aqui na sua carteira, além do TXRF. Também tem fundo de fundos, né, que são aqueles fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários. Isso aqui é legal porque com um único fundo você já vai estar bastante diversificado. Na minha carteira eu tenho o KIZU 11, tem o BCFF também, que é um fundo de fundo bem famoso. Então, pega esses maiores, estuda e pega um de cada setor, coloca aqui na sua carteira para você ter uma diversificação maior. E se você gosta de FII de papel, que aí não são imóveis, são dívidas que você tem dentro desse fundo, FII de papel são fundos de renda fixa, basicamente, que pagam proventos mensais isentos de imposto de renda. Você já tem um de papel do setor imobiliário e um de papel do setor de agronegócio. Aí eu ia sugerir para você pensar na possibilidade de colocar um FII Infra, que é um fundo de renda fixa também, igual a esses 2, só que são dívidas de empresas do setor de infraestrutura. E o FII Infra ainda tem uma vantagem que, além dele ter isenção no pagamento de provento, se você um dia for vender a sua cota com lucro, você também é isento. Da mesma forma, quando você vende ações, você é isento na venda com lucro, até um certo valor, no FII Infra também, porque é um setor incentivado pelo governo, por isso que ele tem toda essa isenção de imposto, que o país precisa muito de infraestrutura, então o FII Infra também é um investimento muito legal. Os 2 mais famosos é o CADIF da Quineia e o Juro 11 da Sparta. Dá uma estudada nisso. Tem esse vídeo aqui no canal só explicando sobre FII Infra, se você tiver interesse, vou deixar esse vídeo aqui na descrição para você acessar. Então essas são as minhas considerações sobre os seus fundos imobiliários. Eu sugiro uma diversificação maior. 3 fundos é muito pouco. Eu sugeriria de 6 a 10. Se você quiser ter mais, no máximo 15. Agora, a criptomoeda. A criptomoeda foi a parte que eu menos gostei da sua carteira. Não pela classe cripto, que é uma classe que eu gosto, mas pelo fato de você ter investido em cripto, um valor alto, 10% do seu patrimônio, em apenas uma criptomoeda, que é essa Matic. Eu não tenho nada a dizer sobre a Matic, se ela é boa ou se ela é ruim. A grande questão aqui foi você ter pegado só uma cripto. Então, quer dizer, você investiu em cripto
sem diversificar e pegou uma altcoin super arriscada, entendeu? Você poderia ter tido um super lucro nisso aqui, mas você tá tendo um grande prejuízo. Pode ser que reverta, mas eu não esperaria por isso, sinceramente. Então, criptomoeda, como que funciona? Se você quer investir em criptomoeda e você não quer diversificar, você quer ter só uma, a única que você pode ter só uma na sua carteira é o Bitcoin, que é a única mais consolidada, uma coisa que já existe há mais tempo, que é um projeto cada vez mais sólido, que mais pessoas acreditam. Então, se for para ter uma só, com certeza é o Bitcoin. Agora, se você quer diversificar também em altcoins, aí sim é melhor você diversificar em várias, porque as altcoins são muito mais arriscadas. Você pode ganhar muito, mas como você pode perder muito também. Então, o que eu faria no seu lugar, Alexandre? Como eu percebi que o seu foco, na verdade, é bem maior em fundos imobiliários do que em criptomoeda, se por um acaso você quiser ter só uma, que seja o Bitcoin. E o Bitcoin tá num momento de bull market, né? Ele tem uma expectativa de valorização grande aí nos próximos 6 meses, 1 ano. Então pode ser um bom momento para você entrar em Bitcoin agora. Agora, se você quiser diversificar em outras criptomoedas também, eu sugeriria para você fazer isso através de uma ETF como o Hash 11, que é o que eu tenho na minha carteira. Porque olha aqui a composição do Hash 11. O Hash 11 tem quase 70% em Bitcoin, 22% em Ethereum, que é a segunda maior, e ele tem várias outras aqui numa porcentagem bem menor. Então você vai ter quase tudo nas duas principais e vai ter um pouquinho de todas as outras, seguindo alguns critérios aqui de qualidade. Então isso é legal, porque você tá posicionado nas altcoins sem necessariamente ter que estudar ou esquentar a cabeça com isso. Porque é muito difícil que você, que é um investidor comum, assim como eu também sou, vai conseguir ter conhecimento e tempo para acompanhar todos os seus fundos imobiliários, mais um monte de criptomoedas. Então a minha sugestão é exatamente essa. Se for uma só, que seja o Bitcoin. Se você quiser diversificar, facilita isso e faça através do Hash 11. Você consegue fazer direto da sua corretora que você já compra os seus fundos imobiliários. Facilita até nesse ponto também. Agora, falando da sua estratégia, como eu falei no início, se você for conseguir dobrar o seu aporte, o que é muito difícil, aí continua só investindo em fundos imobiliários. Nesse caso, eu nem sei se seria interessante você ter criptomoedas na sua carteira. Faz uma carteira bem sólida de fundos imobiliários, dobra o seu aporte e aí daqui a 4, 5 anos você alcançou aquela renda passiva que você quer alcançar. Meta cumprida. Agora, como a maioria das pessoas não conseguiria, nesse caso você teria uma janela maior. Então vamos pensar aqui numa janela de 10 anos, que aí é mais certeza que você vai alcançar esse objetivo. Nessa janela maior, valeria a pena você ter outras classes de ativos. Você poderia ter a maioria em fundos imobiliários, mas eu destinaria uma parte da sua carteira para classes de ativos que tenham um potencial de rentabilidade maior para você conseguir alcançar esse objetivo com mais eficiência e quem sabe até em menos tempo. Então o que eu faria? Eu usaria uma estratégia chamada de sequência de retorno. Como que funciona isso? Começaria hoje com uma carteira mais diversificada e ao longo do tempo você iria diminuindo a exposição nas outras classes de ativos até que daqui a 10 anos, no caso 2034, você estaria 100% alocado em fundos imobiliários. Então vou te dar um exemplo como eu montaria essa sua carteira. Como você gosta mais de fundos imobiliários, tem um foco maior nisso, eu deixaria 60% da sua carteira em fundos imobiliários e os outros 40% eu dividiria dessa forma: 10% em criptomoeda, como você já tem, e os outros 30% eu dividiria em duas partes: 15% em ações internacionais e 15% em ações do Brasil. E aí beleza, na parte de fundos imobiliários e criptomoeda eu já expliquei o que eu faria aqui com a sua carteira. Na parte de ações do Brasil, aí você teria duas escolhas. Você poderia comprar ativos individuais, que também são pagadores de dividendo, e aí talvez você poderia até pegar gosto por isso no futuro e manter esses ativos na sua carteira, porque como a sua carteira é focada em dividendos, você quer renda mensal, apesar das ações não pagarem mensalmente, mas elas também vão te pagar proventos. Então você poderia talvez até gostar e mantê-las na sua carteira, mas agora para esse momento o que eu faria? Eu selecionaria de 6 a 10 ações também de setores perene que pagam dividendos. Não é um tipo de ação que também é explosivo, mas eles têm um potencial de rentabilidade no longo prazo melhor do que os fundos imobiliários. Então eu pegaria empresas, por exemplo, do setor bancário, como um Itaú, um Banco do Brasil, por exemplo, setor de saneamento, uma Sanepar, uma Copasa, setor de seguro, como a Porto Seguro, BB Seguridade, Caixa Seguridade, setor de energia, pegaria uma Taesa, uma Engie, uma Transmissão Paulista, empresas desse tipo, selecionaria de 6 a 10 e teria essa parte nesses ativos aqui, caso você goste de ações e queira ter esses ativos individuais. Agora, se você não gosta de ações, se o seu foco está total em fundos imobiliários, eu ainda assim sugiro a diversificação em ações, mas você pode fazer isso através de ETFs. E aí você pode comprar, por exemplo, a ETF do Nubank lá, o NSDV11. Ele pega o Ibovespa e aplica um filtro, pega só as melhores pagadoras de dividendos, que as empresas que pagam dividendos, elas historicamente rendem mais do que a média. Então, com essa ETF, muito provavelmente você vai ter um rendimento acima do Ibovespa e aí você vai ter essa alocação de maneira simplificada. É super legal investir através de ETFs. Na minha carteira pessoal da série Bora Aportar que eu tenho aqui no canal, eu tenho os ativos individuais. Mas, por exemplo, na carteira que eu criei para minha filha, assim que ela nasceu, eu faço tudo através de ETFs. A parte de ações do Brasil, eu compro exatamente essa ETF aqui que eu mencionei.
selecionei o NSDV11. Tô super satisfeito com essa alocação que eu fiz através dessa ETF. E na parte de ações internacionais, aí nesse caso eu sugiro já 100% ETF mesmo, porque investir no exterior é sempre mais eficiente através de ETFs. É muito difícil você comprar ativos individuais no exterior e conseguir ter um rendimento acima da média. Já expliquei isso várias vezes aqui no canal. Se você tiver interesse em entender mais sobre ETFs e por que é bom investir através de ETFs, eu vou deixar esse vídeo aqui pra você na descrição aqui do vídeo, pra depois você clicar lá e assistir e entender melhor. Mas assim, resumidamente aqui agora, essa parte do exterior, 100% através de ETF. Você vai estar ganhando com a valorização das empresas e também com a valorização do dólar em relação ao real, que a gente sabe que é uma tendência no longo prazo. Em prazos menores, o dólar às vezes pode até perder pro real, mas numa janela grande, como a gente tá estimando aqui de 10 anos, a probabilidade de daqui a 10 anos o dólar tá valendo mais é muito grande. Então, nessa janela de 10 anos aqui, você vai ganhar com a rentabilidade das empresas e também com a rentabilidade do dólar em relação ao real. Vou sugerir até um outro vídeo aqui para você entender 100% isso aqui que eu tô falando, que é esse vídeo aqui, onde eu fiz um experimento de exatamente 10 anos. Eu voltei 10 anos lá em 2014 e fiz uma estimativa se eu tivesse investido lá num fundo imobiliário, que é o MXRF, numa ação, que é a Klabin, e numa ETF, que é o IVVB11 de ações internacionais, e mostrei o resultado lá, final, como é que foi. Esse vídeo aqui vai abrir a sua mente. Super recomendo que você assista esse vídeo. Vou deixar ele também aqui na descrição. E aí, quais ETFs você poderia investir? Se você quiser só uma exposição nos Estados Unidos, se for para investir em um país só, que seja os Estados Unidos, que é o maior mercado de capitais do mundo, mais de 50% do mercado de capitais do mundo é os Estados Unidos. As empresas lá têm receita no mundo inteiro, então, com certeza, se for para escolher um país só, Estados Unidos. Nesse caso, você pode fazer isso através do IVVB11 ou do BIVB39. As duas fazem basicamente a mesma coisa. Agora, se você quiser uma exposição global, não só Estados Unidos, mas empresas do mundo inteiro, aí você poderia investir, por exemplo, no WRDL11, que é o que eu faço aqui na minha carteira. Nesse caso, você vai ter, a maior parte ainda vai ser os Estados Unidos, mas você vai ter também lá dentro ações de outras empresas do mundo todo, só dentro dessa ETF. Essa ETF aqui, ela compra uma ETF lá de fora que chama VT, e dentro dessa ETF tem mais de 10 mil empresas, então é uma diversificação incrível. Com essa carteira aqui, do jeito que eu te falei, você vai ter uma eficiência muito maior e você vai alcançar o seu objetivo de maneira mais eficiente. E aí, como que funcionaria a sequência de retorno? Eu sugeri essa alocação aqui, 60% fundos imobiliários, 15% ações do Brasil, 15% ações internacionais, 10% em cripto. Então, como que seria? Você iria aos poucos reduzindo a sua exposição nas outras classes de ativos e trazendo seu dinheiro para fundos imobiliários. No meio do caminho ali em 2029, você poderia estar mais ou menos alocado assim, 80% em fundos imobiliários já, 10% em ações do Brasil e 10% em ações do exterior. E aí você já zeraria a sua posição em criptomoeda. E ao longo desses outros 5 anos, você ia aos poucos, gradativamente, reduzindo a sua exposição nas outras classes de ativos, trazendo dinheiro para fundos imobiliários, até que em 2034 você estaria 100% em fundos imobiliários. E aí, fazendo a carteira desse jeito, você teria uma chance muito maior de chegar nesse momento com muito mais dinheiro do que se você tivesse 100% fundos imobiliários desde o início agora, 2024, entendeu? E agora eu vou sugerir para você esse vídeo aqui, que é o vídeo mais recente da série Bora Aportar, onde eu invisto meu dinheiro na prática aqui com você todos os meses. Então vai lá que você vai aprender bastante nesse vídeo aqui também.